TikTok de 5 segundos? Olá, amigos, nobres companheiros, pesados patriotas. Essa é mais uma edição do GatoCast. Dessa vez não estou sozinho. Estou com o meu amigo Borne Beta 3. Borne Beta 3, muito obrigado por ter vindo aqui, Borne Beta 3. Ô, Knut, que isso? Eu que agradeço a oportunidade, cara. Pra quem não sabe, o Borne Beta 3, ele entrou em contato, né? Querendo compartilhar a sua história conosco. Aqui no GatoCast nós somos o único podcast que você pode participar de forma completamente gratuita, né? Quanto tempo você esperou para participar do GatoCast? Fala pra gente, desde o momento que a gente marcou. Knut, cara, vamos falar a verdade, a gente teve que adiar umas 2 vezes por imprevistos, cara, tanto da minha parte, né, hoje, na hora um pouquinho antes de marcar, você teve um imprevisto aí também, mas, cara, tem poucas semanas, né, tem o quê, 3 semanas? 3 semanas só, amigo, demora pra participar do GatoCast, né? Não, na verdade, igual eu falo, foi mais por culpa minha, porque a minha esposa acabou sendo contaminada pelo tal patógeno que as pessoas acreditam que não existe, né? Exatamente, mas ele existe em algum lugar. Mas, existe. Então, hoje nós vamos falar sobre a história aqui do nosso amigo Borne Beta 3, né? Ou seja, é a terceira geração de betas, é isso? Por isso que chama-se Borne Beta 3? Exatamente, Knut, infelizmente. Olha só, que coisa interessante. Então hoje nós vamos falar sobre a armadilha da paternidade, né, amigos? Confere, Knut. Inclusive, Borne Beta 3, tem uma frase que eu mesmo cunhei, e eu tenho muito orgulho de ter cunhado, né? Que é assim: filho ou vem pra sacramentar uma vida de sucesso, ou vem pra sacramentar e coroar uma vida de fracassos, né? A frase nunca foi tão verdadeira, Knut. Ou seja, realmente, quando você colocar uma outra pessoa no mundo, hoje em dia você pode estar condenando ela para o betismo perpétuo, no caso. Concordo plenamente com você. Essa frase nunca foi tão verdadeira, Knut. Pra falar a verdade, eu acho que é praticamente mais regra isso do que exceção, né? É muito difícil você quebrar esse ciclo, cara, porque literalmente é um ciclo beta vicioso, infelizmente. Sim. A gente tinha gravado um podcast aqui sobre filosofia, né? Que eu falei tanta besteira que eu mesmo fiz questão de não publicar, mas nós vamos fazer o remake, no qual nós falamos sobre determinismo biológico, né? E existe, você acredita que existe o determinismo beta? Que, tipo assim, o cara nasceu pra ser beta, acabou, não tem o que fazer? Tipo assim, a maior parte do betismo da pessoa já nasce com ela. O que acontece? Assim, talvez isso seja provado cientificamente, né, biologicamente no caso, mas assim, eu acredito que tá muito mais relacionado ao meio, entendeu? Porque existem casos, né, de ricos que adotam crianças e as crianças adotadas, como Jobs, por exemplo, né, superam qualquer expectativa de filhos biológicos de pais ricos, né? Então, assim, tem muita gente que não sabe, né, que o Steve Jobs, por exemplo, ele era adotado, né? Que, por exemplo, o Larry Ellison, o dono da Oracle, ele também foi adotado. Da Oracle, então, sim. Exatamente. Do site de metadados, né? De armazenamento de metadados, banco de dados. Sim. Então, assim, eu acredito que esteja muito mais atrelado à criação do que à biologia. Essa questão eu falo realmente pra você. Tanto que tem isso relatado em livros, né? Como Pai Pobre e Pai Rico, né? Então, assim, eu acredito que é muito mais relacionada ao meio do que à biologia. É óbvio que se você tiver pais betas, a sua chance de se manter beta é 100%. Muito difícil. Exatamente, eu concordo com você. Só fazendo aqui um pequeno adendo, a história do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, é a história da carochinha, tá bom? Já fizeram lá, já tentaram procurar os personagens, e o próprio Kiyosaki já falou que aquilo ali é apenas uma parábola sobre empreendedorismo, né? Olha só. Então, conta pra gente, você falou que o betismo ele é dado de pau pra filho, no caso. Sim, sem dúvida. Então como é que faz? O cara que não sabe cuidar do próprio pau, vira pai e aí passa pro filho, é isso? Cara, é engraçado você falar isso porque foi exatamente o que aconteceu comigo, sabe? Eu vou circundar aqui pra você mais ou menos o que aconteceu, porque, como eu falei, eu acho que eu sou o 3º ciclo de betagem da minha família. Porque teve meu avô, meu pai é outro beta completo, entendeu? E eu sou o 3º, no caso, né? Eu vou tentar quebrar esse ciclo com meu filho, mas igual eu falo, a gente não controla, infelizmente, as ações da criança, né? No caso, é o indivíduo, quando tiver 18 anos, infelizmente eu não vou poder segurá-lo. Eu vou poder orientá-lo, né? Pra que ele não faça as burradas que eu fiz, né? Mas assim... Porque seu pai não fez isso contigo, né? Cara, infelizmente não. Cara, eu tenho uma história de ódio muito grande com meu pai, sabe? Hoje, assim, eu já odeio ele menos, mas ainda assim eu tenho muito ressentimento com meu pai. A gente não pediu pra nascer, né?
Mas por que esses caras colocaram a gente no mundo sem as ferramentas pra gente se defender da Matrix? Você entendeu, exatamente isso. Porque, assim, depois que você adquire o conhecimento do Red Pill e tal, você percebe o quanto de bobagem que você fez por falta de orientação dos pais. Entendeu? Então, é complicado, porque não tem máquina do tempo. Você não pode desfazer o que tá feito. Entendeu? Então, assim, se eu tivesse tido uma outra orientação, pergunta pra mim, você acha que eu teria tido filhos da maneira que eu tive? Não teria. Poxa, mas sabe qual é o problema? Aí não é nem o fato da pessoa ter pai, de filho de mãe solteira, é a questão de ter um pai de macho que fala assim, meu filho, toma esse cuidado na vida, meu filho, você não tá vendo ali o que tá acontecendo com o vizinho? Meu filho, vai por esse caminho. Um filho que é bem instruído não vira mendigo, amigo. Concordo plenamente com você, Knut, e é justamente a questão da orientação que eu tô falando com você que faz toda a diferença. Quando o filho beta, no caso, né, o neto beta, é largado de lado, entendeu? Tanto o avô quanto o pai não teve interesse em orientá-lo na formação de homem. Infelizmente, cara, a rua ensina da pior maneira, né? Você só cai no buraco na rua, cara. Se você não sabe andar, se você não aprende que antes de atravessar a rua você tem que olhar para os dois lados, né? O que vai acontecer se você for para a direita, o que vai acontecer se você dobrar a rua para a esquerda. Infelizmente, meu amigo, você vai aprender da pior maneira, porque sem orientação você cai no buraco. E fala pra gente, como que você foi levado a esse inferno? Cara, Knut, eu, igual falo, eu ia até, né, comentar um pouco sobre a história anterior para as pessoas que não conhecem o ciclo beta conhecerem, porque é o seguinte, igual eu falei, eu sou o terceiro ciclo de betagem, e assim, por mais que eu tenha tido pouca convivência com meus avós, eu sei que não foi diferente, não foi muito diferente, assim, óbvio, teve as suas particularidades por questão do tempo, né, os tempos só pioram, né, dificilmente melhora. Hoje, em 2020, não vai voltar a ser o que era na década de 60, 70, quando os meus avós começaram a ter os seus primeiros filhos. Então, assim, a história só piora, ela não melhora. Então, cara, eu vou falar aqui, né, vou me apresentar primeiro um pouquinho aqui. Meu nome, né, é Born Beta terceiro, eu tenho 25 anos, fui nascido e criado aqui na região central de Belo Horizonte, aqui, Minas Gerais. Exatamente, Belzonte. E, Knut, a minha infância, minha criação toda, ela não é muito diferente dos outros registros de betas que já vieram aqui no seu programa. Eu acho que é meio carta marcada, né, falar. A gente tem particularidade e tal, eu vivi certas coisas, você viveu outras. Mas, assim, no geral, no contexto geral mesmo, todos os betas têm uma história bem parecida, né? Que é a falta de planejamento dos pais na hora de construir a família, né? Vai só leitando, na hora que veio já pariu um por ano, né? Uhum. Então, assim, foi assim que foi com os meus avós, tanto os paternos quanto os maternos, tiveram 5 filhos cada um, entendeu? A maioria mulher. Na verdade, assim, o meu pai, ele tem um irmão homem e o restante são todas mulheres. Na verdade, o meu pai são 6, tá? 4 mulheres e 2 homens, e do lado da minha mãe é 1 homem e 4 mulheres. Então, assim, os meus avós, na questão da balança de contribuição para o Estado, né, que são os betas que sustentam o governo, não contribuíram muito, né, porque eles mais consomem, né, mais recebem do que contribuem em questão da balança de equilíbrio. Então, assim, Knut, eu acho que desde cedo, com poucos filhos, se você não dá determinada atenção, se você não dá determinada orientação, já é complicado. Com mais filhos, então, eu acho que você já até fez vídeos, né, relacionados a isso, a questão de filhos não planejados, como é que é complicada a situação, não só para os pais, mas principalmente para as crianças, né, que crescem sem orientação, achando que podem tudo, né, que podem fazer o que querem no mundo, né, isso não é só filho de rico que passa por isso, é óbvio que o filho de rico, ele pode fazer tudo, né, o problema é o filho do pobre que cresce acreditando que pode fazer tudo, e no final das contas ele acaba não fazendo nada, por falta de orientação. Então, assim, meu pai, cara, eu vou já passar para a história dos meus pais, quando a minha mãe começou a conhecê-lo, ela era amiga de uma das irmãs caçulas do meu pai. E os dois eram vizinhos na época, os meus avós moravam de aluguel, os avós paternos, né? Os avós por parte de pai moravam de aluguel ao lado da casa da minha mãe, que morava com os pais dela. O meu avô materno, ele trabalhava com pintura industrial, viajava praticamente para todo lugar do Brasil, então assim, ficava mais fora de casa do que dentro, e nesse período que minha mãe e meu pai começaram a namorar, isso em meados, né, da década de 90 ali, 93 para 94,
O meu pai, cara, era o autêntico vagabundo que hoje é chamado de Zé Droguinha, sabe, cara? Mas assim, meu pai não era o Zé Droguinha bem sucedido, ele era o Zé Droguinha mal sucedido, que é aquele cara que é só usuário de maconha, vagabundo, não trabalha, não faz porcaria nenhuma dentro de casa. E a minha mãe, cara, eu sinceramente, eu tentei entender durante muito tempo o que ela tinha visto nele, cara, pra poder, né, se juntar, porque, cara, assim... Ela realmente premia os piores, né? Exatamente. Porque eu falo pra você, minha mãe, cara, não é nenhuma nota 10, mas assim, tá entre um 6 e um 7, mais ou menos, entendeu? Então ela é alguma coisa acima da média. E o meu pai, cara, não é nada, absolutamente nada. Nota 2, 3, literalmente, cara. E assim, na época eu não trabalhava, minha mãe tinha acabado de fazer 18 anos, estava trabalhando e tudo. E eu não entendi, cara, qual que foi a lógica, o que ela viu realmente nele, oportunidade do quê, sentir emoção do quê, porque, cara, meu pai era um lixo, é até hoje, entendeu? Infelizmente, dói pra um filho falar isso sobre o pai dele, cara, mas é o meu pensamento, não vou passar pano pro meu pai aqui, não. E aí, Knut, ela se envolveu com ele, cara, e... Deu pra ele. Exato, exatamente. Deu no pelo, não tem nem problema nem dar, o problema é dar no pelo, né? Deixou jorrar dentro o leite. Exatamente, cara. E eu não sei quantas vezes isso aconteceu, mas foram poucas, porque assim, ela ficou grávida muito rápido, entendeu? Os dois se relacionaram por pouco tempo e ela já ficou grávida. E ela me conta o seguinte, eu fui saber dessas histórias depois que eu fiz 18 anos, tá? Porque papai e mamãe beta não conversam com seus filhos, especialmente sobre esses assuntos, eles não orientam a gente em absolutamente nada. Então você meio que cresce realmente largado. Mas cara, você concorda que o erro não foi só do seu pai, o erro foi junto da sua mãe, né? Lógico. Principalmente dela, cara, porque, igual eu falo, a responsabilidade da mulher é uma só, é dar pro cara certo, entendeu? Diferentemente do homem. A mulher pode até dar, mas deixar que um cara sem futuro, um Zé Droguinha, jorre dentro dela, sem que usar nenhum tipo de método contraceptivo, é muita irresponsabilidade. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você, entendeu? Isso hoje fica muito mais aparente, mas naquela época ainda tinha determinado senso de honra que mãe solteira ficava mal falada, entendeu? Então, assim, eu tô falando assim, dos meados ali da década de 90, quando a coisa já começou a descambar, porque eu sou de 95, então, assim, foi quando a questão do modernismo, né, o manginismo, tudo começou a imperar, quando o homem começou a perder seu valor, pós-divórcio ali, entendeu? Pós-invenção do divórcio, né, pós-década de 80. Então, assim, eles ficaram poucas vezes, ela ficou grávida, e isso ela me contou recente, que na época que ela descobriu que estava grávida, eles já não estavam nem mais juntos, entendeu? Eles forçaram essa situação toda, porque é o seguinte, a minha avó materna, ela já estava divorciada do meu avô, tá? O meu avô, cara, só para poder situar essa questão, é o seguinte, o meu avô era o famoso gado provedor, tá, cara? Ele não era shed nem nada, mas ele ganhava algum dinheiro, né? Os cruzeiros na época do Sarney e tudo mais ali. Então, assim, ele trabalhava viajando e inventou, cara, ele já tinha uma família, né, com minha avó, dona de casa, né, que fazia tudo pra ele, cuidava do castelinho dele, minha avó era mulher da primeira geração ali, 1930, 1940, e assim, tinha a vida dele, entendeu, com a minha avó, já 5 filhos, criados praticamente todos, cara, ele inventou de ter outra mulher, cara. Então assim, ele trocou a minha avó, largou a minha avó materna, pra poder ter outra mulher, provavelmente na época ela era mais nova, chamou mais atenção dele, né, e tal. E, cara, ele abandonou a minha avó, isso posteriormente até acarretou problemas de saúde na minha avó materna, ela acabou falecendo de Alzheimer, cara, por causa disso. Ela entrou em depressão, alcoolismo e tudo mais, e infelizmente a minha avó definhou pouquinho a pouquinho após essa separação turbulenta junto ao meu avô. Então, assim, a minha mãe já tinha passado por essa situação, já tinha esse histórico. Então, para não ser uma mãe solteira, porque ela já tinha uma irmã que era viúva morando dentro da casa junto com a minha avó, ela forçou a situação, forçou a barra com meu pai, mesmo, sei lá, sentindo, né, que não haveria futuro junto com ele. Mas casaram-se, entendeu, com ela grávida, isso em 94, 94, entendeu, meados de 94, eles casaram com ela grávida, forçaram a situação. Eu nasci em janeiro de 95. Então, assim, cara, forçaram uma situação que não era pra ser, sabe? Eu não sei te dizer hoje, né, depois de tudo que eu sei, entendeu? Depois de tudo que eu descobri através deles, porque durante a minha infância e minha adolescência eles nunca conversaram sobre esse tipo de situação comigo,
eu fico pensando, cara, eles forçaram uma situação que não era pra ser. E hoje eu me vejo repetindo esse erro, sabe, cara? Porque eu passo, né? Eu sou cagado também. Fiz essa besteira de cagar devido a mulher ter ficado grávida. Pelo amor de Deus! Cara, noite. O ciclo beta, cara, é perpétuo. Infelizmente, é uma coisa que. Mas tu não viu acontecendo com teu pai, tu quis repetir, amigo. Cara, mas aí é que tá, Knut. O problema é o seguinte: eu nunca tive diálogo com meu pai, ele nunca me incentivou a não repetir os erros dele. Mas tu não tem olho, você não viu o que aconteceu com os outros? Tu não tem olho? Knut. Olha, Knut, cara... ô Borne Beto 3, você já viu o Knut? Você olha pro Knut. O cara é cabaço, o cara não viveu nada na vida, 30 anos sem comer ninguém. Você vê eu dando uns mole desse aí, cara? Você já reparou que eu prefiro... amigo, o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, amigo. Sem dúvida. Então, não precisou meu pai vir falar nada comigo, eu já aprendi. Meu pai era manginão, amigo, meu pai era gadão, né? Eu mesmo vi. Entende? Vocês têm que... Vai, fala. Não, no caso, assim, é igual eu falo. Aí, no caso, o que acontece? A história dos meus pais se repetiram, entendeu? Com as dos meus avós. Eles tiveram mais 2 filhos, eu sou o irmão mais velho de 3 irmãos, no caso. E nisso, minha mãe se separou do meu pai. Eu tinha 12 anos, então, querendo ou não, fiquei do lado da minha mãe. Não tinha como, né, ficar do lado do meu pai. Primeiro, porque eu odiava ele. Segundo, porque minha mãe ia precisar de mim. Como irmão mais velho, eu tinha que tomar minha postura de responsabilidade ali e tal. Nascido, cara, pra betar, infelizmente. Então, assim, eu nunca tive essa escolha de aprender com o erro dos outros, cara. Porque meio que eu fui obrigado a assumir responsabilidades que não eram minhas, você tá entendendo? Uhum. Então, assim, eu ajudei a minha mãe desde cedo, cara, desde meus 10, 12 anos ali, quando ela se separou, a cuidar dos meus irmãos. Então, assim, uma coisa que eu sempre tive comigo foi o seguinte: se eu for me relacionar, eu não vou ter filhos. Tanto que demorou, cara. Então, assim, a pessoa que é a mãe do meu filho, ela é minha primeira namorada e tudo, só que não foi a primeira mulher que eu comi. Ela simplesmente foi a primeira que eu betei, cara, que eu imaginei literalmente, não usei preservativo, entendeu? E aí, igual eu falo, ainda demorou demais pra ela poder ficar grávida, cara. Deus me deu todas as oportunidades, filho, para que isso vai dar merda, se você não quer ter filho, não transa sem preservativo, entendeu? O papai do céu me avisou. Só que o beta aqui, cara, infelizmente caiu no chá, entendeu? Então, cara, infelizmente, o chá é um negócio poderoso que... Principalmente quando você tá... exatamente. Principalmente quando você se encontra apaixonado, cara. É literalmente sua função racional do cérebro para de funcionar, entendeu? Então, assim, involuntariamente, mas, assim, meio que inconscientemente eu acabei, entendeu? Sendo irresponsável, no caso, e vou pagar por esse... Mas aí você cometeu 2 erros, né? Sim, o primeiro foi ter gozado dentro, ninguém te explicou. Ninguém chegou pra você e falou assim, meu filho, não goza dentro. Pode até transar, todo mundo goza dentro. É simples assim. Faz sexo anal, amigo, que isso não vai acontecer. O Knut não tinha um amigo igual o Knut, falou assim, eu nunca vi ninguém nascer pelo ânus, nunca vi nascimento, parto anal, é inédito no mundo. Por que você não fez sexo anal? Por que você gozou dentro da vagina, amigo? Você eleitou o lugar errado, amigo, você errou o buraco, fala, errei o buraco. Eu errei o buraco, Knut, infelizmente. É por isso que eu falo, eu realmente, cara, fui um beta solitário ali, não tive amigos pra poder me orientar. É por isso que eu falo, cara, a gente perpetua o ciclo por falta de orientação. É coisa que eu, felizmente, não... Eu vou fazer o possível para que meu filho não faça parte mais desse ciclo, entendeu? Ele pode não melhorar de vida, ele pode não ser a pessoa, né, que vai guiar a família dele pro sucesso, caso algum dia ele tenha família, entendeu? Porém, é o seguinte, melhor do que eu garanto pra você que através da minha orientação ele vai ser. Ele não vai ter nem muito trabalho, né, pra poder superar o pai, mas felizmente, cara, pelo menos bem orientado, eu espero deixá-lo. Mas você consegue entender como é covarde esse ciclo, né? Sem dúvida. A Matrix faz o quê? Porque o ser humano, ele quer gozar dentro. Essa é a natureza do ser humano. Exato. Né? Então, biologia, então desde criança nós somos sexualizados, né? Você tem que transar. O homem de verdade, aquele que transa com várias mulheres, aquele que tem várias namoradinhas, né? Esse é o homem bem-sucedido, né? O alfa de valor. E só que eles não explicam pra você, né? Que alguém vai ter que segurar essas crianças aí, amigo. Alguém vai ter que pagar. Alguém vai ter que fortalecer a mistura, né? Sem dúvida. E no caso... Não, desculpa, só complementando isso que você tá falando, é o seguinte, é porque tem cara que, infelizmente, é bem fela da puta, né? Com relação a isso. Nessa questão de gozar e assumir o filho, são, assim, a maioria assume, mas tem os caras que é fora da curva que não tá nem aí, entendeu? O pai da minha esposa mesmo,
ele é um desses casos que tem filho com 10 mulheres diferentes, você tá entendendo? Ele não é um só. Mas sabe de quem é a culpa? É dele? Ou é da outra, da mulher que falou, poxa, esse cara já tem 9 filhos, mas vamos confiar. Aí pronto, 10ª vez. Ou seja, o cara faz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e no 10º filho a mulher não... Amigo, então é um crime sem vítima, amigo. Essas mulheres, eu não tenho pena de nenhuma delas. Porque você pode ter certeza, todas elas preteriram um Betinho honesto pra ficar com o Cafajeste. Todas. Concordo. Não tenho pena de mulher que cai na garra de Cafajeste. Por quê? Porque elas foram lá de forma deliberada pro colo dele. Elas sentaram no pau dele porque elas quiseram. Depois vem se vitimizar, falar que foi iludida, abusada, não. Elas foram porque elas gostam de safadeza, elas preferem o mal, elas premiam o mal. É por causa disso que elas engravidaram de Zé Droguinha, de bandido, de safado. Sim, de vagabundo, concordo. Mas então, o que eu queria falar com você, o Born Beta 3, é o seguinte. Você não acha que é o ciclo? Porque você já nasceu beta. Você já nasce de forma não planejada. A chance de ter uma vida digna já é mínima, né? Concordo. Vai ter que estudar em colégio público, sua mãe vai ter que te deixar na creche, sua vida vai ser uma porcaria, você não vai ter brinquedo, você não vai ter sonhos, você não vai ter nada. E cara, sem sacanagem, eu tava conversando outro dia com um amigo meu que ele levou o filho dele pra Inglaterra, colégio público. Cara, ele mostrou pra mim como é que é a escola do filho dele, cara, deu vontade de chorar, colégio público, né? Falei assim, cara, a nossa... Tem uma faculdade federal daqui. Cara, tipo assim, a nossa vida aqui no Bochil é uma vida miserável. Você tá querendo condenar uma pessoa inocente a viver nesse inferno? Exatamente. Não vai ter como, ou seja... E aqui eu vou chegar e vou falar aqui. Eu sou uma pessoa cristã, não sei se você acredita em Deus, tá? Mas a grande engrenagem dessa Matrix que perpetua o betismo chama-se religião. Porque é a religião que faz com que as pessoas acreditam que a paternidade é algo miraculoso, né? Geralmente é religião que às vezes obriga o cara a se casar com a mulher. Geralmente é que não, filho é bênção, quanto mais melhor. Sim. Só que é o pastor que vai pagar as contas? Ou é você? Claro que não. O pastor quer mais fiéis pra arrecadar mais em cima deles, né? Poxa, outro dia falando assim, camisinha do demônio. Como é que é? Meu pai teve 11 filhos e Deus abençoou. E os que Deus não abençoou? Quantos filhos aí estão aí no meio da rua? Filho de mendigo aí que Deus não abençoou. Entendeu? Tem que ter prudência. Tem que ter prudência. O próprio tá lá na Bíblia, né? Alguém vai construir uma torre sem ter os tijolos antes pra completar? Sem dúvida nenhuma, não é possível. Então por que você vai colocar alguém no mundo ter essa responsabilidade de condenar alguém a essa vida miserável sem ter os meios pra fazer ela competir nessa selva? Se você me permite até desmistificar um pouco essa questão, entendeu? É o seguinte, tem muita gente que fala, não, filho é caro. Olha, eu concordo, tá? Filho não é barato e tudo, só que é o seguinte, há um certo exagero, porque é o seguinte, o problema não é o filho ser caro, o filho custa, você custou ao seu pai, entendeu? Mas seu pai teve capacidade de te criar, não é verdade? Teve. Você foi criado, não foi? Na base dos trancos e barrancos, passou por dificuldade, os filhos dos seus avós, no caso seus pais, também passaram dificuldades, entendeu? Muitas vezes passaram até fome, né, de comer farinha com água. Os meus pais me contam esses casos, né, comer angu todo dia, isso quando tinha, entendeu? Então, assim, é caro, só que não é impossível. Então, assim, hoje, eu concordo, tá, com o que você tá falando. Realmente, se não há planejamento, se você não tem como custear a situação, não tem que ter. Só que há principalmente o seguinte, a defasagem também salarial, porque a gente não ganha absolutamente nada, cara. Tu trabalha, se sacrifica e não tem o suficiente pra você. Se você não é autossustentável pra si, como você vai ser autossustentável pro seu filho, né, no caso? Entendeu? Então é isso que dificulta toda a questão, porque é o seguinte, o problema não é o filho custar caro, o problema é que você não ganha o suficiente pra você e o filho vira prioridade, então você vai estar trabalhando praticamente pra pagar as contas do filho. Então por isso que filho é caro. Entendeu? Mas como então, que o cara vai ter filho, vai manter o filho se hoje já essa economia maravilhosa, um cara que tem faculdade não consegue ganhar fica desempregado, não consegue ganhar 2, 3 mil reais? O Bochil que trabalha em prol de transformar seus engenheiros em Uber, né? Exatamente isso daí. Concordo? Não, então, e tem gente que acha isso maravilhoso. Tem gente que fala assim, parabéns, esse é o futuro do Bochil. Esse é o Bochil que vai pra frente, né? Cara, eu igual eu falei, eu nunca tive interesse em nenhuma área específica, então isso meio que desmistificou pra mim a questão de fazer faculdade logo após concluir o ensino médio. Vou falar aqui pra você, na verdade, a minha história é tão beta, cara, que é o seguinte, eu não consegui concluir o ensino médio, tá? Através do método tradicional,
por causa do seguinte, depois do né, eu tive boas notas até meus 12 anos ali na escola pública, até a 7ª série, antiga 7ª série, né, porque até isso eles conseguiram mudar hoje, tamanha a betagem do ensino brasileiro. Então até a antiga 7ª série ali eu tinha boas notas, no meu boletim você pegava, era só A e B, menos em artes, tá? Eu nunca gostei de desenhar, então em artes eu tirava nota C mesmo, toda a vida, entendeu? Mas depois do divórcio dos meus pais, cara, a vida foi muito complicada, porque a minha mãe passou a pagar aluguel sozinha, né, virou MSOL, infelizmente, e ela virou uma MSOL de 3 filhos do mesmo vagabundo, você tá entendendo? Então assim, não é inocente, né, amigo? Não, de forma alguma, eu não passo pano pra minha mãe, cara, se tiver que falar mal das coisas que ela fez, eu falo que ela é uma excelente mãe, mas infelizmente ela pecou em determinados pontos que fazem toda a diferença na formação dos filhos dela. E o pecado principal dela é o orgulho de não admitir isso, que ela errou. Mulher nunca admite que tá errada, né? Então, assim, infelizmente, seja mãe, seja avó, seja qualquer pessoa, qualquer mulher, cara, não vai ter como. Ela nunca vai admitir que tá errada. E hoje eu passo isso com a minha própria mulher. Então, assim, eu sei do que eu tô falando. É triste, mas eu sei do que eu tô falando. Então, assim, meu pai, cara, ele era tão vagabundo que é o seguinte, ele escolheu não pagar pensão não só pra um, ele escolheu pagar não pensão pra 3. Entendeu? Então, assim, minha mãe praticamente teve que se virar. A gente mudou muito de residência, entendeu? De uma casa para outra, de um aluguel para outro. E aí, com isso, cara, depois da 7ª série, eu passei por 2 escolas no mesmo ano. Acabei sendo repetido nesse sistema cíclico, né? Na 8ª série, tomei a minha primeira bomba. E com isso, Knut, eu fui impedido, cara, de continuar no meu turno, né? Que quem não toma bomba na escola, normalmente pode escolher, né? Vai estudar de manhã ou à tarde. Só que quem é repetente, quando passa para o ensino médio, já é jogado para o turno da noite. Não sei se é assim no Rio de Janeiro, mas aqui em Minas Gerais é assim que funciona. Pelo menos aqui na região metropolitana. Então, assim, quando eu fui passar para o primeiro ano, porque eu repeti a 8ª série de 14 para 15 anos, quando eu tinha 15 para 16, que eu nasci em janeiro, igual eu tô falando para você, então o ano escolar começa em fevereiro aqui no Brasil, eu já tinha feito meus 16 anos. Então, cara, eu já tava em idade de ser menor aprendiz, esse tipo de coisa, sabe? E eu acabei conseguindo uma vaga de menor aprendiz, então eu trabalhava no turno da tarde e depois ia estudar à noite. Então ficava praticamente 8 horas fora de casa, 4 por conta do serviço e 4 por conta da escola. E aí, nisso, cara, eu comecei a notar que é o seguinte, a gente aprende, né? Vamos supor que você estuda dos 6 ou 7 anos de idade até os seus 17, 18 anos se você não toma bomba. Eu percebi que é o seguinte, esses 12, 13 anos que você passa na escola é basicamente repetição, entendeu? Você não aprende um conteúdo novo. Eles repetem o conteúdo todos os anos, cara. Todos os anos. Então, assim, além de ser um conteúdo inútil, né, que não te ajuda em absolutamente nada na prática da vida, o que é a realidade da vida, o que é a realidade do mercado de trabalho que eles dizem tá te preparando, você, cara, desaprende muitas vezes, porque cada professor ensina de um jeito. Entendeu? Tem professor que tá preocupado se você tá aprendendo e tem professor que não tá nem aí. Ele joga a matéria, manda você ler página tal, fazer exercício tal, faz prova e tal. Foda-se se você aprendeu ou não. Não sei se você concorda. Entendeu? Mas nesse caso, que eu tô falando sobre isso pelo seguinte. Eu não formei através do ensino médio normal, porque aos 16 anos eu consegui o meu primeiro emprego em horário integral. E nisso, cara, eu falei, cara, ou eu estudo ou eu trabalho, porque eu vejo, tem beta, né, que faz isso durante alguma fase da vida, de tipo, trabalhar e fazer faculdade, cara, acaba que você não faz nenhum nem outro. Primeiro porque tu tá no subemprego, né, pra poder fazer isso. Se você tivesse um emprego de verdade, você não tava com essa preocupação de fazer faculdade. Ou então você faria faculdade num EAD, né, alguma coisa assim, nessa linha. Então, assim, se você já tá num subemprego, que é um emprego ruim, vai pagar taxa de faculdade, a não ser que você seja bolsista 100%, né, que é uma coisa muito difícil de se conseguir hoje em dia. Numa faculdade que presta, né? Porque na faculdade de esquina, né? Unisquina, é fácil você conseguir uma bolsa. Mas assim, eu formei Knut no ensino médio através da prova do Enem. Não sei se você se lembra, hoje já não tem mais isso. Então, assim, nesse caso foi a primeira vez na minha vida que eu posso falar pra você que eu dei sorte, cara. Porque eu me formei pelo ensino médio no último ano em que o Enem, ele foi capaz de gerar o diploma. Validava. Se você passasse no Enem, você ganhava o diploma do ensino médio. Exatamente. Eu passei nessa prova no ano de 2000. Mas sabe por que isso acabou? Por quê? Lobby dos colégios particulares.
É claro, né, Knut? Beta não tem vez, né? Infelizmente. Não, mas assim, eu quero falar um negócio aqui pra você, que é o seguinte, né? O cara que é filho de mãe solteira, Pode falar. ou nasce nessas circunstâncias completamente desvantajosas, ele perde uma coisa chamada juventude. Porque enquanto que o filho de um lar estável, ele tem que se preocupar em estudar para passar numa faculdade de medicina, ou de passar num vestibular para direito, para engenharia, o filho da mãe solteira, ele já tem que saber fazer o quê? Se sustentar, ajudar na casa, trabalhar. Então ele não tem presente, não tem saidinha, não tem namoradinha, exato. É tudo pior. Exato. A vida, os melhores anos da sua vida estão sendo desperdiçados. E não vão voltar, amigo. Não vão voltar. Exato. Esses anos vão fazer falta, tá? Eu concordo. Eu concordo com você. E outra coisa, o cara que vem de baixo, que vem da pior, você acha que ele vai conseguir passar numa faculdade particular? Numa faculdade pública? Uma federal? Ele vai fazer uma unisquina pagando e muito lá, fazendo devagarzinho, né? Exato. Pra terminar só Deus sabe quando. Então, amigo, você quer colocar alguém no mundo pra passar por isso, amigos? Você realmente odeia tanto uma pessoa que você nem conhece, que nem existe, pra você colocar alguém no mundo? Você realmente não acha que isso é muita responsabilidade? Colocar um ser humano pra sofrer, um ser humano que pode ficar doente, que pode ficar com crises, entendeu? Você pode estar preparado pra cuidar dessa pessoa? Entende? A mulher que você tá dando uma gozada dentro, aquela vadia que você deu uma jorrada, uma leitada, você acha que essa mulher tá preparada pra ser mãe? Pra ter um vínculo contigo eterno até o último dia da sua vida, até o último dia do seu filho? Você realmente quer estar vinculado a essa mulher safada, vagabunda aí que você tá gozando dentro? Então, amigo, vamos se conscientizar, né? Sem dúvida, Knut. Sem dúvida nenhuma, tá? Agora você falou realmente no ponto, porque é aquilo que eu falo pra você, a falta de orientação me fez betar, você tá entendendo? Eu não posso me eximir da minha responsabilidade, tanto que eu tô aqui, tá? Eu poderia ser um cara filha da puta e nem pagar a pensão, como meu pai foi, entendeu? Ele é até hoje, tá? O meu irmão caçula, ele tem 15 anos, então assim, ele é até hoje, cara. Meu pai não paga pensão, ele é um vagabundo. E aí, assim, Knut, isso que você tá falando, realmente, cara, é muito, muito triste, cara, porque você deixa de se priorizar, né, caso você escolhe assumir a paternidade e tá, né, fazendo a parte certa. Acabou tua vida, acabou teus planos, tu não vai poder mais viajar, fazer faculdade, 30% de tudo que você ganha é creu. Sim. E outra coisa, Knut, mas 30% é tanto assim? E se o cara ganhar 20 mil reais? Ainda sobra, né? Um montão pra ele. Amigo, existe uma coisa, né? Outro dia eu tava discutindo com um retardado mental, né? Que o cara tava explicando, não, mas 10% de alguém que é pobre é a mesma coisa de 10% de alguém que é milionário, né? Existe um negócio chamado... Não, deixa eu explicar pra algumas pessoas, que as pessoas não sabem. O valor marginal do dinheiro. R$1 pra um pobre vale muito mais do que R$1 pro milionário, entende? É lógico. Assim, desculpa, mas tem gente que acha que isso não existe, tá? Então, amigos, os 30% da sua renda, né? Você sendo um assalariado, né, subempregado, isso vai custar muito mais da sua saúde física, mental, do que de um milionário, entende? Então, pelo amor de Deus, não coloquem gente nesse mundo, amigo. 30% é dinheiro demais. Eu concordo plenamente, tá? Isso 30% no caso se você se separar, tá? Porque se você manter junto é o 100% do seu salário que vai embora todos os meses. Eu tenho muito essa experiência aqui. Então, Knut, assim, cara, vou entrar muito agora no caso do período que me gerou, né, essa dor de cabeça, essa frustração de perpetuar o ciclo, cara, que foi quando eu conheci essa minha atual mulher, cara, que foi minha primeira namorada. Não foi a minha primeira experiência sexual, cara, mas infelizmente foi a primeira que eu cometi a irresponsabilidade de leitar a mulher mesmo, sabe? E assim, eu vou falar pra vocês, cara, Deus realmente existe e ele me deu todas as oportunidades de parar antes da M acontecer, sabe, cara? Sim. Porque foi o seguinte, eu comecei a ficar com essa mulher, essa minha namorada. Hoje, igual eu falo, eu não tinha o conhecimento Red Pill, porque senão, igual eu falo, vou usar o termo Red Flags, né, que são as coisas que, tipo assim, pô, sai fora dessa mulher, que essa mulher é problema, entendeu? Eu não tinha conhecimento desses termos. E o Betinha aqui, por não ter tido muito sucesso durante a adolescência, justamente por causa daquilo que você acabou de falar, entendeu? O filho do Beta, ele não tem escolha, entendeu? Muitas vezes ele é obrigado, ele é compelido a aceitar uma responsabilidade que não era dele, entendeu? Que foi o que aconteceu comigo, né? De eu ter que assumir a responsabilidade de ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos, a ajudar a pagar as contas de casa, querendo ou não, né? Eu moro lá e tal, tem que ajudar a pagar. E aí, assim, quando eu conheci essa mulher, Knut, é o seguinte, ela
já tinha alguns transtornos, cara, psicológicos do ponto de, tipo, se cortar, sabe? A menina delícia! Exatamente. Cara, ela era uma garota totalmente problemática, entendeu? Que já tinha sido, né, usada, traída por outras pessoas, não era rodada. Então aquele negócio que eu falo, então não é mentira o que eu falo, que o relacionamento é acumulativo. Que o Beta vai pagar pelos erros do Cafajeste. Vai, o pessoal falou que eu não sabia de nada, que eu não sei de nada. Então é verdade. Você tá correto. Você aprende porque... Eu mesmo acreditava que eu tava... Tanto falar que eu tô falando besteira, eu mesmo acreditei que eu tava errado. Mas parece que tô certo. Você tá corretíssimo. Pelo menos na minha experiência de vida, entendeu? Se o Beta acredita... O problema do Beta é o seguinte... O que passou. Quer dizer, o passado importa. Não, na verdade... É lógico que importa. Na verdade é o seguinte... O problema do Beta é o seguinte... É que ele gosta de bater no peito e falar... Eu sou exceção, pode deixar comigo que eu vou fazer diferente. Entendeu? Foi esse o pensamento idiota que teve, entendeu? E infelizmente ele acabou repetindo muitas das coisas que tanto o avô quanto o pai dele fizeram. E aí, Knut, assim, eu comecei a me relacionar com essa mulher, cara, ela... por eu não ter... Cara, eu literalmente não tenho nada, não tenho nenhuma posse, não tenho casa, nunca tive moto, nunca tive carro, nunca fui Zé Droguinha, eu sou um zero à esquerda, cara, até pra poder, né, ser vagabundo, eu não tenho essa disposição. Então, assim, literalmente, eu não sei o que ela viu em mim também, que tipo de emoção que eu poderia proporcionar a ela, além da questão do Beta de, tipo assim, esquentar a marmita pros outros comer, né? Porque, tipo assim, eu sempre fui legal com ela e tal, a gente se conheceu pela internet. Delícia! Como pode dar errado? Quando você conhece a mulher pela internet, essas que são as melhores, homem de verdade que conhece a mulher pela internet. O amor pelas ondas do Wi-Fi, né? Concordo, exatamente, Knut. Isso aí é a maravilha do futuro. É igual aquela música que sempre toca aqui no GadoCast, o Cyber Love, Amor Cibernético. Exatamente, Knut. E aí, assim, cara, a gente participava de um grupo do Facebook de um time de futebol aí, não vale a pena mencionar isso aqui, tá? Não quero criar polêmica sobre isso, mas ela e eu torcemos para o mesmo time e nisso a gente gerenciava um grupo sobre esse time. E aconteceu uma aproximação. Red flag, hein? Red flag. Mulher gostar de futebol, se aproximar de macho, né? Sem dúvida, Knut. E eu igual falo, cara, no início foi bem complicado pra mim essa questão, porque ela tinha mais amigos homens do que eu. Tá? Mas você é muito inseguro, amigo. Não. Você tem que aceitar. Homem de verdade claro. Aceita. Não, na verdade eu vou te falar, os amigos homens ainda incluíam ex. Incluíam ex. Mas você é intolerante, não respeita que a sua mulher seja amiga do ex, amigo? Exatamente, de forma alguma, Knut. Você tá louco, cara. Você tá brincando. Não é possível, cara. É inconcebível. Porque, igual eu falei, eu não tenho ex, ela é minha primeira. Se, assim, só de falar em determinadas mulheres que eu nunca peguei na minha vida já gera conflito, você imagina se eu tivesse pegado a mulher, se tivesse uma ex que batesse aqui na minha porta querendo que eu voltasse pra ela, o que essa mulher não ia fazer comigo, ou com a ex, entendeu? Sei lá, ou com os dois, né? Porque, infelizmente, cara... Olha só que situação escrota. Ela é amiga do ex, você não pode ter amiga ex. Esse é o grande problema de hoje em dia. Hoje, infelizmente, eu vou falar isso na verdade. Hoje as mulheres têm mais experiência sexual que os caras. E isso faz diferença na relação. Mas tô falando que eu não sei de nada. O Knut não sabe de nada. O Knut é cabaço. Né? Então vai arrumar uma mulher rodada pra você tentar desmentir o Knut, vai. Cara, e aí é aquilo que eu tô falando. Tudo bem, eu não fui a primeira experiência dela, só que ela não é nenhuma rodadaça, tipo assim, roda de caminhão, prato de micro-ondas, sabe, cara? Ela teve as experiências dela, foram algumas, não sei quantas ao certo, né? Porque a mulher nunca te conta sinceramente quantos caras ela Jamais, teve. Nunca. Exatamente. Então, assim, ela me contou um número que não me assustasse, não me fizesse correr, mas um número que também, assim, o suficiente pra você não acreditar. Exatamente. Vou falar aqui, não tem pra que esconder, eu não vou falar o nome dela, nem nada disso, nada que possa levar, né, a pessoa saber quem é ela, mas ela falou pra mim na época que eu comecei a ficar com ela que ela tinha ficado com 7 caras. Quantos anos ela tinha? Ela, na época que eu comecei a ficar com ela, eu tinha 19 e ela tinha 23. Até o número baixo. Não é tão diferente, exatamente, não era tão diferente. E, felizmente, ela não era MSOL, tá? Porque essa red flag eu aprendi desde cedo. Eu já comi MSOL antes de namorar com ela, mas namorar MSOL de jeito nenhum, meu amigo. De jeito nenhum eu quis essa complicação pra minha vida. E, infelizmente, tem Betinha que cai nessa, cara. Entendeu? Eu acompanho outros canais, por exemplo, né? O Pai Pinduca mesmo direto trata com alguns betinhas que assumem MSOLs. Cara, não caçem isso pra sua vida, tá? A mulher
se você for fazer qualquer tipo de relacionamento, o ideal é não se relacionar, né? Mas se você for se relacionar, não pega o resto dos outros, meu amigo, não pega. Porque E se for, pelo amor de Deus, amigo, se você quiser ter filho, amigo, é um direito seu, não sou aqui pra dizer o que você tem que fazer. Agora, tenha um filho planejado, amigo, tenha um filho com que venha bem, que seja pra todo mundo dar risada, que seja bem-vindo, que venha como bênção mesmo, que venha realmente pra cor, olha só, o cara se estabilizou financeiramente, agora ele tá tendo o filho dele, pra ele poder dar tudo de melhor pro filho dele, pro filho dele não passar necessidade, pro filho dele não abrir a geladeira e só ter água, entende? Exato. Pro filho dele falar, pai, quero isso, e você poder fazer a vontade do seu filho. Não é sempre não, mas quando você quiser, né? Exato. O seu filho ter o mínimo, entendeu? Não o mínimo de dignidade, né? Sim. Agora, não, quero nem saber, o negócio é gozar dentro mesmo. Eu gosto mesmo de sexo sem capa, né? Amigo, pelo amor de Deus. Aí é muito fácil colocar a culpa, a mulher que é vadia, ela que não soube se cuidar. Amigo, pra você fazer um filho, 2 tem que estar errado. 2. Concordo. Né? Concordo. Ah, mas ela falou que usava pílula. E você não usava camisinha? Você não usou o método concepcional? Você confiou na mulher? Você tá contando o meu caso sem me ouvir, hein, cara? Porque foi exatamente isso assim, que aconteceu. O cara que confia no golpe da pílula, né? Você é um otário. Sabe por que você é um otário? Vamos falar a verdade. Igual o negócio de aborto. A mulher vai abortar se ela quiser. Só isso. Exato, se eu ela concordo quiser. plenamente E ela com vai você. ter filho se ela quiser. E o problema é que se ela quiser ter filho, você não está tem que querer amarrado. nada. Você não tem que querer Exatamente. nada. Você tá... Então como que você é louco de você confiar numa mulher se a vontade é apenas dela, né? Exato. E depois você precisa carregar com as consequências da decisão dela. Entende? Exato. Foi então, o que aconteceu comigo. Você consegue entender? Ah, não, mas o negócio, eu só gosto de usar, transar no pelo, porque camisinha é coisa da Rede Globo, é tudo. Então, amigo, faz o que você quiser, tá? Mas eu digo o seguinte: camisinha é sempre. Exato, e tem que pensar que caso, né, você faça sem camisinha, vai haver consequências, meu amigo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Não tem, entendeu? Deus perdoa, cara, mas ele não faz milagre pra quem não merece, não, cara. Ele sabe, o capeta sabe pra quem aparece, entendeu? E é aquilo que você falou, uma única vez é o suficiente, viu, meu amigo? Porque senão não tinha certos golpes da barriga, igual você vê aí, né, algumas mulheres engravidando com o preservativo dos outros aí, ó. A mulher pega o preservativo do camarada e joga o gozo lá dentro e é o suficiente, entendeu? 9 meses depois você vê o resultado. Então, assim, voluntariamente, meus amigos, usem preservativo, cara, não deem seu direito pra mulher, cara, jamais. O erro do beta, cara, infelizmente, é dar o direito dele para os outros decidirem o que vai ser da vida dele. Infelizmente, tá, Knut? Eu entendo, eu igual falo pra você, a questão da falta de orientação foi em questão de ensinamento que me faz falta. Não foi em questão de protagonismo. É porque, eu igual falo, o ser humano, é aquilo que você falou, ele vive de modelos, né? Ele vivencia modelos e a gente aprende as coisas por osmose. Se você não aprende fazendo, você aprende olhando, correto? Então, assim, se você não tem bons modelos para poder observar, acontece que você ou vai repetir o que você viu de errado, por mais que você tenha ouvido, entendeu? Porque inconscientemente, cara, o cérebro da gente, ele trai a gente às vezes, entendeu? Se você não adquiriu essa capacidade de autocontrole, infelizmente, vai acontecer o que aconteceu comigo. Você vai se apaixonar e vai fazer merda, entendeu? É irracional, infelizmente. Sabe quando, Knut, eu quebrei o encanto? Quando eu perdi a paixão pela minha mulher? Quando? Foi no dia que ela falou. É porque, o que acontece? Eu vou contar, no caso, é porque ela ficou grávida ainda 2 vezes. Na primeira vez, como ela perdeu o bebê, eu fiquei do lado dela, né? Só que o esperto seria o seguinte, eu não vou terminar com ela agora, mas eu vou terminar com ela. Porque eu já tinha avisado, eu falei com ela, eu não queria ter tido filho com ela em momento nenhum, não por ser ela, mas porque eu não tenho condições de ter. É aquilo que você acabou de falar. Mas você acreditou no conto da pílula? Sim. E ela engravidou e mesmo assim você ainda ficou ao lado dela. Exato. Você já mostrou que não dá pra confiar. Mostrou que não dá pra confiar. Exato. E infelizmente é aquilo que eu falei com você. A questão do beta é ser tolerante demais, dar o direito dele pros outros, entendeu? Então, assim, eu devia ter aprendido na primeira vez, porque é aquilo que eu falei com você, Deus me deu todas as oportunidades de sair fora, cara. Eu não saí, escolhi ficar e agora eu vou colher as consequências até o final. Então, assim, o dia que eu deixei, cara, de estar apaixonado pela minha mulher, foi no dia que ela falou pra mim que tava grávida pela segunda vez, e aí eu já sabia, cara, dessa vez eu não vou ter a mesma sorte, a gravidez vai vingar, entendeu? Eu não sei o que aconteceu da primeira vez, ela perdeu, né, a gravidez dela, perdeu a criança,
E, assim, foi bem recente, não foi depois de 6 meses, foi com 2 meses que ela descobriu que estava grávida e acabou perdendo, entendeu? Mas da outra vez, felizmente, né, meu filho tá aqui, é saudável, cara, é perfeito, graças a Deus. Tá aqui com saúde e é isso que importa, sabe? Mas foi ali, cara, que quebrou o encanto, literalmente, e eu caí na real. Não, eu não tenho nada contra o teu filho, porque existe o coping, claro. violento de falar, não, mas foi a melhor coisa que tinha acontecido. Eu não participo desse coping, eu não quero dizer que seu filho não é maravilhoso, que ele não é bênção, em algum sentido, mas é o seguinte, seria muito melhor se ele tivesse vindo em boa hora. Exato. É aquilo que eu falo, eu não me arrependo de ter tido o meu filho, eu não me arrependo dele, eu arrependo da situação em que ele foi concebido. E com a mulher que você gerou ele? Na verdade, cara, não era nem problema com ela, cara. Igual eu falo, sabe qual foi o problema na questão? É porque eu tinha acabado de fazer meus 20 anos, entendeu? Quando meu filho nasceu, eu tinha feito 21, entendeu? Porque ela engravidou de mim da segunda vez. Eu faço aniversário em janeiro, né? Então ela ficou grávida de mim mais ou menos em junho ou julho, entendeu? Do ano que eu fiz 20 anos. Então, assim, eu tava desempregado nesse período, entendeu? E ela tava morando comigo. Eu vou até contar essa história pra você, tá? Pra você ver como que a história se repete mesmo. O que acontece? Ela morava com a mãe dela Sol, tá? Mas no caso já tinha os filhos todos criados, todos maiores de idade. Cada um morava pra um lado. E no caso, só ela morava com a mãe dela. E a mãe dela tinha um padrasto, no caso, né? Tinha um marido lá no caso. E um belo dia, isso eu já tava namorando com ela, tá? Já tinha uns 6 meses que eu tava junto com ela. E a gente ainda não tinha tido filho, tá? Ela tinha perdido. Um pouquinho foi assim, uns 2 meses depois que ela tinha perdido a primeira gravidez dela. Ela descobriu que esse padrasto tava traindo a mãe dela. E o que é bonita? Exatamente. Aí descobriu, e o que a bonita fez? O que a encolherada fez? Foi lá se meter no relacionamento da mãe dela, fez escurraço, entendeu? Achando que a mãe dela ia ficar do lado dela, né? No caso, falando, nossa, você tá traindo a minha mãe, você tá errado, que não sei o que tem, não sei o que tem. Adivinha o que aconteceu? O pai, no caso o padrasto, né, no caso, convenceu a mãe e a mãe colocou ela pra fora de casa, entendeu? Que então por mais que você tenha orgulho, ninguém sabe, você não tá ali pra saber como é que é o relacionamento da pessoa. Exatamente. É por isso que você tem que tomar muito cuidado pra avisar corno. Você não sabe se ele tá consciente de que é corno, você não sabe se ele deixou, não sabe se o relacionamento é aberto, você não sabe nada. Então você vai querer pagar de bonzão, só vai se ferrar. Concordo plenamente com você, Knut, foi o que aconteceu com ela. E, cara, aí aquilo que eu falei com você, aí a red flag, hein? Eu já devia, nesse momento aí, eu devia ter deixado, né, acontecer o certo. Só que como eu tava apaixonado, o beta apaixonado, o Blue Pill, ele faz o inimaginável, ele faz o impossível, ele literalmente torna o impossível possível. Cara, ela foi expulsa de casa, e nisso ela não tinha nem lugar pra ir, ela tava falando pra mim que ia pra uma cidade afastada aqui da região central e tal, e eu falei assim, olha, você sabe que se você for embora não vai ser possível a gente se ver, porque eu não tenho carro, não tenho moto, eu não vou deslocar 200 quilômetros pra poder ficar com você, eu não tenho nem condição, nem se eu quisesse. E nisso, cara, eu fui e consegui convencer a minha mãe a deixar essa minha namorada, né, que é a minha mulher hoje atualmente. Que delícia! Delícia, já começar assim, né, morando junto com a mãe, com a avó. Que delícia. Então, assim, durante esse período, eu falo pra você, aí eu precisei, né, começar a trabalhar, minha mãe falou, olha, tudo bem, vou deixar. Minha mãe tinha muita culpa, sabe, cara? Ela hoje me confessa isso, entendeu? Que ela sentia muita culpa justamente por ter me privado da questão da adolescência, de eu não poder ter tido meu divertimento, né, minha infância. Eu fui começar a sair, que eu já tinha meus 16 anos, então, assim, sou um praticamente beta incels, tá ligado? Eu nunca tive muitos amigos, nunca fui baladeiro, nem nada disso. Eu não aprendi esse tipo de situação, entendeu? E a falta da figura masculina, né, me fez faltar essa questão de percepção pra quando você tá fazendo besteira voluntariamente, entendeu? Porque tem como você errar tentando acertar e tem como você errar fazendo besteira, né? No caso, eu tava errando fazendo bobagem. Porque isso não se faz, né? Betas aprendam, tá? Se algum dia você estiver apaixonado e a sua mulher for posta na rua, você jamais leva a sua mulher pra poder morar com você, meu amigo. Jamais, tá? E aí nisso... Quebra o encanto. Exatamente, tá? Porque o namoro é bom quando é o seguinte, cada um cuida da sua vida, os dois se encontram só pro bem bom, tá? Aí o namoro é bom.
Hoje eu sei disso e eu falo pra você, se acontecer algum dia um divórcio na minha vida, eu não me relaciono mais, cara. Eu, sinceramente, pode acontecer? Pode, entendeu? Mas igual eu falo, hoje eu já tô muito mais consciente do que eu estava há 6, 7 anos atrás, quando eu comecei a me relacionar com ela, tá? Então, assim, ela veio morar comigo e com a minha mãe, tá? E os meus irmãos caçulas. E nesse período eu fui obrigado a arrumar um subemprego, né? O segundo, terceiro subemprego da minha vida. E trabalhei durante 3 meses, mas fui mandado embora novamente. E ela também estava trabalhando, tá? Uma das condições que a minha mãe impôs para isso acontecer, ela falou, é o seguinte, eu aceito, né? Só que na época a gente estava pagando aluguel, eu aceito ela aqui, só que vocês dois vão ter que trabalhar e ajudar na renda daqui dentro de casa. Entendeu? Foi essa a condição que a minha mãe impôs. E nisso, cara, 3 meses depois eu fiquei desempregado e, cara, durante esse período que eu tava desempregado, cara, era de manhã e de noite, cara. Eu leitava ela 2 vezes por dia, entendeu? 2 vezes por dia a gente fazia, uma de manhã e uma de noite, cara. E nisso foi inevitável, cara. Durante 3 meses, ela foi, posteriormente, acabou ficando grávida, entendeu? E aí veio o meu filho, né, tá aqui, graças a Deus, saudável e tudo mais. Mas, cara, a lição que eu aprendi, né, e que quebrou o encanto foi o seguinte: a minha mãe, depois de trabalhar 8 anos no subemprego que ela tava, porque infelizmente ela nunca teve um bom emprego devido a ser mãe solteira e tudo mais, né, essa questão assim, ela não tem qualificação também, é só ensino médio e tal, ela chegou até certo tempo cursar a faculdade, mas não concluiu. Então, assim, ela é subempregada até hoje, mesmo com seus 40 e poucos anos, né, ela foi mandada embora do serviço que ela estava já há bastante tempo, com todos os direitos dela e tal, e então com o acerto dela, ela resolveu parar de pagar o aluguel, né, que foi a decisão mais acertada da vida dela, no caso. E nisso ela resolveu que ia construir lá no lote da minha avó já falecida e tudo mais, só tinha a irmã viúva que eu falei com você, que morava lá. No caso, e o lote é consideravelmente grande, né, então dava para ela poder construir lá e tal, e foi o que ela fez. Só que ao tomar essa decisão, ela não sabia, né, que a minha mulher estava grávida e falou comigo o seguinte, que eu já estava desempregado nesse momento, ela falou comigo o seguinte, eu vou construir lá, você vai me ajudar, só que a sua mulher não vai vir com a gente, porque ela já tinha percebido, entendeu? A questão do meu relacionamento, certas coisas, entendeu? Então ela falou assim, ó, ela nunca disse pra mim com todas as letras, larga dessa mulher, mas ela falou pra mim que ela não viria com a gente pra casa que a gente ia construir. Então, assim, nisso, eu ajudei a minha mãe a construir a casa lá, e já sabendo, né, que a minha mulher estava grávida, eu descobri nesse período, entendeu? E aí, eu demorei, assim, no 5º mês de gravidez, quando já não tinha mais como esconder da minha mãe, que eu contei pra ela que ela estava grávida. E aí, cara, minha mãe chorou, cara, entrou em prantos, porque ela falou assim, filho, eu te devo tanto nessa vida, entendeu? Você me ajudou tanto, e no momento que eu acho que as coisas vão começar a funcionar pra você, que a gente vai poder parar de pagar aluguel e de você começar a conquistar suas coisas, você vai e me dar uma dessas, entendeu? Literalmente, agora você vai viver a vida que eu vivi, entendeu? Com seu pai. Então, assim, era evitável, Knut, porém, é aquilo que eu falei com você, inconscientemente, cara, quando o cara tá apaixonado, infelizmente, velho, é uma coisa meio que involuntária mesmo, sério. Não, mas não se apaixone, é por isso que eu digo não se apaixone. Exato, né? Não se apaixonem, não se relacionem, tá, Betas? Vocês não estão perdendo absolutamente nada, cara. Absolutamente nada. Porque o encanto, ele se quebra com a mesma facilidade que ele vem, tá? E se não for mais fácil ele se quebrar do que ele vir. Então, assim, tenha controle, cara, sobre as suas ações, eu acho que isso é super importante. A gente parar, né, de dar essa justificativa de tipo, daquilo que eu tô falando de, foi inconsciente e tal. Cara, eu tava consciente, eu não fiz nada involuntário, entendeu? Eu não fiz nada do qual eu não poderia evitar, entendeu? Não foi uma decisão ali de vida. Mas posso falar um negócio agora, vida real? Claro, pra mostrar que a gente não é novela. Mas claro. Aí a história tem final feliz? Você ganha na loteria, você arruma um bom emprego depois? Tudo se resolve? Eu preciso te responder. Como que funciona a vida real, né? Você faz a burrada e sabe o que acontece? A burrada continua. Exatamente. E você vive a consequência da burrada, amigo. Exatamente. E todo dia você olha pra burrada e fala assim, caramba, que burrada. Não é assim, não, e aí eu ajudei, e eu fiz realmente, eu aprovei a vida, e depois Deus me abençoou, me dando dinheiro, e graças a Deus nunca faltou nada, porque eu confiando na promessa. Não, amigo, você tá passando necessidade às vezes, né? Sem dúvida nenhuma, Knut. Eu tava desempregado até 1 mês atrás, meu amigo. Eu consegui emprego, foi há 1 mês atrás, exatamente. Emprego de quê que você arrumou?
Cara, assim, foi até um subemprego razoável, tá, Knut? Eu consegui uma estatal aqui, mas eu sou terceirizado no caso. Não foi concurso nem nada, tá? É o subemprego de atendente, só que felizmente, cara, é o primeiro subemprego decente que eu pego na minha vida, que é só horário comercial de segunda a sexta. 6 horas? Então, não, na verdade são 8, tá? É de 8 até as 16. Só que, cara, é super tranquilo, entendeu? Não faço praticamente esforço nenhum em vista dos subempregos que eu já trabalhei já. Sim. Entendeu? Então, assim, eu posso dizer, dessa vez eu dei sorte. Pela primeira vez na minha vida eu peguei um subemprego decente, então assim, vamos ver. Só que é temporário, né, Knut? Como tudo na vida do Beto é temporário. Aí será que você vai sofrer ainda muito por causa dessa decisão? Cara, vai ter que pegar... Por exemplo, vou dar um exemplo pra você. Eu posso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos sem trabalhar. Só vivendo do que eu já ganhei, trabalhando. Você pode ficar quanto tempo sem trabalhar? Eu não posso ficar sem trabalhar. Se eu ficar sem trabalhar, eu vou ter que aturar a situação que estava acontecendo antes, quando eu estava desempregado. Qual é a situação que estava acontecendo antes? A mulher está trabalhando, então o que acontece? Por mais que você faça os deveres domésticos, tá? E tá aqui, eu vou falar uma coisa que vai soar vergonhoso, mas é algo que um beta vai ter que se sujeitar caso ele entre no relacionamento. Eu era o dono de casa aqui, meu amigo. Quem lava, quem cozinha, quem passa sou eu aqui em casa. Você tá entendendo? A minha mulher tem que lavar direito, senão ela reclama, né? Lavar direito, exatamente, porque se você fizer de um jeito que ela não gosta, ela, além de desfazer o que você fez, ela vai fazer do jeito dela reclamando de você. Entendeu? Isso destrói qualquer relacionamento. Isso destrói qualquer relacionamento. Exato. Isso é insustentável, Knut. O contrário nunca aconteceu, cara. Eu nunca reclamei dela não saber cozinhar. Eu nunca reclamei dela ser preguiçosa pra poder lavar e dobrar roupa. Entendeu? Então, isso, cara... É triste a situação de você ter que passar por uma situação complicada igual essa, de você já se sentir inútil por estar desempregado, entendeu? E ainda ter que ouvir da tua mulher que você não tá fazendo o jeito certo das coisas, que ela não faz. A minha mulher não cozinha, Knut. Quem cozinha em casa sempre fui eu, entendeu? Desde que eu passei a morar junto com ela, depois que a gente, né, saiu da casa da minha mãe, é eu quem cozinho. Vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que a sua mulher, ela poderia até ser um relacionamento decente, caso tivesse sido do jeito certo? Que é a circunstância que constrói o relacionamento falido? Não necessariamente é a pessoa, mas é a circunstância que constrói o relacionamento falido. Sim, além da circunstância, além de toda a situação, porque é aquilo que eu falei, é uma coisa que eu não deixei frisado na situação da gravidez dela, é o seguinte: antes dela ficar grávida da primeira vez, né, da primeira gravidez que ela perdeu o bebê, eu já tinha frisado pra ela a minha condição, entendeu? No começo ali eu falei com ela, olha, eu não tenho condição de, tipo, prover absolutamente nada, eu não sou gado provedor, entendeu? Eu não tenho condição, eu não trabalhava, não tinha dinheiro, não tinha carro, não tinha nada. Falei com ela, você tá ficando comigo, com a minha pessoa, porque eu não tenho absolutamente nenhum bem a te oferecer, entendeu? Então, pelo amor de Deus, eu não quero ter filhos agora, não fique grávida. E confiei, entendeu? E nisso a gente nunca usou preservativo. Foi o meu erro nesse aí, tá? Porque eu já tive outras mulheres, e com as outras mulheres eu tive essa malícia, mas com ela eu não sei o que me deu, cara. É por isso que eu falo que, infelizmente, apaixonar é ficar inconsciente, entendeu? Então, nisso eu perdi a cabeça ali e nunca usei preservativo com ela. Não utilizo até hoje, só que é aquilo que eu falo. Hoje, depois de ter tido filho, e eu já trabalhei em farmácia, cara, então, assim, querendo ou não, eu tive uma boa vivência nessa questão de, pelo menos, não passar mais o meu direito para ela. Eu aplico nela uma injeção anticoncepcional, entendeu? Que aí, assim, beleza, eu não vou encapar o meu Malaquias, no caso, entendeu? Pelo menos eu não vou correr mais o risco de confiar nela com comprimido, entendeu? Eu aplico nela a injeção trimestral e pronto, estou seguro nisso, já tenho o que 3 anos. E você já tentou falar com ela? Por que você fez isso? Do que? Sobre a injeção? Não, por que você não se cuidou? Você já falou isso? Antes? Você falou antes dela ficar grávida? É. Não, depois que for grávida, você já falou, por que você fez isso? Ah, claro, confrontei ela, Knut. Só que é aquilo que eu falei, cara, eu não tive coragem, velho. Eu não tive estômago de largar ela. Hoje eu falo pra você, com o que eu sei... Mas qual foi a resposta dela? Ela falou que foi porque ela quis, Knut, porque ela tinha desejo de ser mãe. Infelizmente. E por isso sua vontade não interessa. Você não tem direito de escolher ser pai. Ah, vai se ferrar, amigo. Pelo amor de Deus. Você continuou com ela? A vontade do homem não interessa, cara. Mas aí você escolheu essa mulher que te sacaneou, que fez a maior sacanagem da tua vida, que acabou com a tua vida, e tu ainda premia ela com relacionamento. Knut, eu vou falar pra você, cara, não tem um dia hoje dos períodos atuais, assim, depois que meu filho nasceu, cara, eu não tenho um dia que eu passo sem pensar em divorciar dessa mulher. Só que hoje é aquilo que eu falo, Knut. Eu perdi meio que a minha escolha, eu posso escolher separar dela.
Só que eu posso ter que conviver com uma alienação parental, ou eu posso alienação parental, rodízio de padrasto, teu filho pode ser abusado, as notas dele vão cair, ele vai fazer, ele pode virar pro crime, né? Exato. Seu filho até pode fazer mudança de sexo do teu filho, você não vai ter nem escolha, né? Você entendeu por que eu não faço? É por causa disso. E além do que, é o seguinte, pra poder divorciar, como eu não planejei me juntar com ela, até pra poder cometer essa questão de divorciar, de separar, eu tenho que me planejar, entendeu? Diferentemente, já que eu juntei aos trancos e barrancos uma coisa que não era pra ser, pra divorciar, se eu divorciar sendo beta do jeito que eu sou, trabalhando em subemprego, a hora que eu ficar desempregado, você acha que ela vai querer saber? Ela vai querer receber a pensão do meu filho. Então, assim, se eu estiver desempregado, o que vai acontecer pra mim? Qual que é a única dívida aqui da cadeia no Brasil? Exato, você vai pra cadeia. Exatamente, você entendeu? Você acha que eu quero isso pra mim? Então, assim, por mais que aconteça determinadas vezes de eu estar desempregado e ter que me sujeitar a certas humilhações que eu acabei de falar, né? De tipo, eu tava desempregado até um mês atrás e com isso eu tenho que escutar coisas que normalmente eu não escutaria. É melhor pra mim, entendeu? Do ponto de vista de integridade física, porque eu não quero parar na cadeia por causa disso, do que se eu me separar com ela e não tiver condição de pagar pensão. É um dilema, todas as opções são erradas, né? Exato, então, a única jeito certo é voltar no tempo e não gozar dentro. Sim, seria, cara. Se eu pudesse voltar lá atrás e me dar um murro na cara do jeito que, tipo, cara, você vai ficar em coma. Ô, seu filho da mãe, tu tá querendo me ferrar pro resto da minha vida, seu safado? Cara, exatamente. Bota a camiseta dessa porcaria desse pau aí, safado. Se eu pudesse fazer, eu faria, cara. É aquilo que eu falei, eu não me arrependo do filho, não me arrependo nem de ter tido filho com ela, cara, porque, igual eu falo, ela tem os problemas dela, mas ainda assim, cara, pelo que eu vejo nas mulheres hoje em dia, entendeu? Ela é até razoável, cara. O problema é aquilo que eu falei com você. Imagina os caras que não tem esse negócio, que não tem, as mulheres não são razoáveis. Exatamente. É aquilo que eu falei com você, cara. Eu aprendi da pior maneira, que é o seguinte: não importa o quanto você acha que você tá no fundo do poço, tem sempre alguém pior do que você, meu amigo. Tem sempre alguém. Entendeu? E eu já tive convivência com pessoas em situações piores do que eu. Entendeu? Eu tenho um vizinho aqui, cara, que a esposa dele tem câncer, entendeu? Fez o tratamento e tal, né? Diagnosticaram que ela foi curada e tal. Só que agora o câncer voltou e deu metástase. Então, assim, já tá no estágio mais avançado, ela vai morrer, só resta saber quando, né? Então, assim, ele tem um filho com essa mulher, entendeu? O filho dele já hoje tem um pouco mais de idade, né? Tem 8 anos, mas é uma criança ainda. Então, imagina a situação, no caso, pra ele, o quão degradante vai ser crescer com um filho viúvo, no caso, entendeu? E ele é subempregado igual eu, cara. Ele é mais velho do que eu e é subempregado igual eu, entendeu? Ganha e trabalha igual eu, entendeu? Então, assim, infelizmente, cara, eu sei que a minha situação é muito ruim, mas eu aprendi da pior maneira que eu tenho que parar de reclamar, entendeu? E aceitar. Se eu for realmente me separar, eu só tenho que ter condições, entendeu? Eu não me separei até hoje por questão de condição. Porque se eu tivesse condição, eu faria, sabe? Eu não quero ser filha da puta pro meu filho da maneira que meu pai foi pra mim. E é até hoje. Você tá entendendo? Então, sim, assim, nessa questão de moralidade, entendeu? Porque isso é moral. Tem gente que tem moral e tem gente que não tem. Entendeu? Tem gente que vai ter o costume de ser filha da puta com todo mundo. E tem gente que vai pensar, cara, pô, eu não vou fazer mal a ninguém, especialmente a minha descendência. Você tá entendendo? Se você se importa com isso, né? Porque tem gente que não se importa. Então, é somente por isso, Knut, que eu aceito passar por determinadas situações que eu passo. Porque, realmente, hoje eu tenho a consciência do quanto ela me ferrou. E ela percebe também o quanto ela se ferrou tendo um filho meu. Entendeu? Porque, igual eu falo, é aquilo que eu falei, ela é razoável, mas não é que ela não cometa os atos dela de feminismo, de hipergamia. Felizmente pra mim, Knut, eu cortei, né? Consegui cortar aquelas amizades dela com homens e com ex-namorados, entendeu? Então, assim, eu não convivo com comparação, porque eu falei com ela, o dia que você me comparar qualquer ex seu, independente de eu poder ou não, eu prefiro ir pra cadeia do que escutar você falando pra mim que você estaria melhor com fulano de tal. Isso ela não faz, entendeu? Felizmente ela não faz, porque se ela fizer, aí é aquilo que eu falo, cara, eu posso até ser beta, mas burro, cara, eu já não sou mais. O conhecimento que eu tenho hoje, igual eu falo, se eu tivesse 10 anos atrás, eu não teria filho, obviamente, nem teria me relacionado. Sabe? E aí é que eu falo, cara, o beta que cresce sem pai, infelizmente, ele não adquire a maldade. Ele tem que passar, infelizmente, pela burrice pra poder aprender a se dar bem na vida, entendeu? Ao que é certo e o que é errado. Se você não é ensinado, infelizmente, você só aprende na prática. Porque eu concordo com aquilo que você falou no início do podcast. O ideal é você aprender com o erro dos outros, né? Esse é o método mais sábio, o método mais inteligente. Você não precisa
passar pela situação ruim e errada para poder aprender o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que não é, entendeu? Infelizmente eu tive que aprender da pior maneira. Mas tá aí, Knut, eu sinceramente, eu só espero tá presente na vida do meu filho para evitar qualquer tipo de condição daquilo que você falou para mim, entendeu? De ser alienado, de ter um filho abusado, cara, porque assim, minha mãe se divorciou e nenhum outro homem foi pancada de assumir 3 filhos de um cara que não era dele, entendeu? Principalmente porque eu já tinha certa consciência. Então, assim, quando os meus pais se divorciaram, o meu pai agredia minha mãe e tudo mais, cara. Então, eu já comecei a entrar, depois dos meus 10, 11 anos ali, a entrar no meio. E meu pai me batia também e tal, né? Quando eu tentava defender minha mãe. Só que... Inclusive, tem um filho da mãe, um canalha, né? Que falou que eu era mangina, porque uma vez eu falei que um retardado aí tinha um pai dele batia na mãe dele, eu falei que ele tinha que sair em defesa da mãe, tá? Sim. E eu fui chamado de mangina. Eu gostaria de mandar você ir pro inferno, seu safado, né? Tem que defender a mãe, sim. Seu pai não quer ajudar você, você tem que defender a única pessoa que quer salvar você, seu safado. Exatamente. É aquilo que eu falei. Minha mãe pode ter todos os defeitos do mundo, cara, mas é a minha mãe, entendeu? Se encostar a mão na minha mãe, eu viro bicho. Entendeu? Não é nem questão de ser sua mãe ou não, porque tem muita mãe que é péssima mãe. Mas, por exemplo, teu pai não tá nem aí, só tá querendo te agredir, bêbado, safado, Zé Droguinha. Exato. E tá batendo na tua mãe. O mínimo que você tem que fazer é defender tua mãe, pra que sua mãe não... Se sua mãe morrer, tu tá ferrado. Exatamente. Imagina você ser criado por um Zé Droguinha. Que maravilha que deve ser, né? Ah, delícia. Então, assim, Knut, eu só não quero que o meu filho repita os mesmos erros, sabe? Então, por isso que, assim, eu vou me sujeitando até determinado momento, porque ele ainda é bem pequeno, entendeu? Meu filho vai fazer 5 anos ainda, então ele mal fala, então é inconsciente, mas a partir do momento que ele adquirir determinada consciência, se a situação tiver do jeito que tá, aí, infelizmente, é melhor você perder, né, a mão do que o braço inteiro, né, do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Não tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso? Jesus disse isso. Exatamente. Então, ele disse a Mateus, né, se não me engano. Então, assim, é melhor você perder 30% da sua renda do que perder 100% da sua vida, sabe? Então, cara, se em algum momento da minha vida eu não correr o risco de ser mandado embora, estiver ganhando um salarinho que 30% vai fazer diferença, óbvio, né? Aquilo que você falou. Não é 300 reais de 300 milhões, é 300 reais de 900, você tá entendendo? Então, querendo ou não, faz diferença, cara. Então, a gente sabe. O Patrick, imagina, cara, hoje eu já não posso nem voltar a morar na minha mãe. Primeiro porque não tem lugar, meus irmãos ainda estão lá. Entendeu? Não tem quarto pra mim lá. Então, assim, eu não vou me sujeitar a dividir quarto com meus irmãos de novo. Então, assim, imagina, eu ter que pagar aluguel, me alimentar, pagar água, luz com 600 reais. É impossível, entendeu? Então, não tem como, cara. Mas Deus não vai prover? Mas não, Deus não... Na cabeça de alguns vai, né? Infelizmente, a minha realidade não me permite viver de ilusão de Deus, porque senão é aquilo que eu falo, não tinha ninguém morando na rua, né, cara? E você vê situações que é lamentável. Eu mesmo, que não chegou a falar, eu gostaria de ser mais caridoso, cara, mas infelizmente eu não posso, cara. Você vê que muitas vezes a gente não tem pra si, entendeu? Então como você vai tirar de si pra dar pros outros, entendeu? Principalmente, igual eu falo, quando você encontra ainda alguém que te pede ajuda numa boa, muitas vezes até você deixa. Eu acredito que você seja desse tipo de pessoa que, por exemplo, eu tô lanchando na rua, um mendigo, né? Ele vem até mim humildemente, entendeu? Ele é simples no pedido dele, ele não fala, paga um salgado ali pra mim, me obrigando a pagar um salgado pra ele. Ele pergunta, eu tô com fome, você não teria R$1 ou R$2 pra poder pagar um salgado pra mim ali? Entendeu? Se você tem, cara, eu acho que assim, se você tem bom coração e tal, você vai ajudar, entendeu? Independente de poder ou não, independente de você tirar o seu, entendeu? De amanhã, não, cara, eu não vou poder porque senão amanhã eu não tomo meu café, entendeu? Mas você vai fazer, entendeu? É porque tem gente que infelizmente nem coração pra isso tem, né, cara? Eu não tô pregando aqui moralidade, cada um sabe o seu, cada um faz o que quer, entendeu? Só que eu acho que o certo, ele é aparente pra todo mundo, pra quem quer ver, o certo tá aí, entendeu? Tá aí na cara, né? Só que, cara, eu não me divorcio por causa disso, é questão de poder, cara, não é questão de querer. Por querer, eu estaria sozinho, eu falo. Hoje ela veio com questão de casar, entendeu? Porque a gente é juntado, né? Amaziado, igual falava antigamente. Não casei no cartório nem nada, entendeu? Mas ela quer oficializar para o Estado poder me carcar no dia que eu pedi o divórcio, entendeu? Não que ele já não vá caso eu separe, né? Porque hoje, acho que é 6 meses a questão de união estável. Você morou junto 6 meses, você já é qualificado como união estável. Já perdeu, amigo. Você perdeu. Exato, exatamente. Morou junto, você já se ferrou.
Então, amigo, eu vou te fazer uma pergunta, final. Pode falar, tá? Final. Pode falar. Você ainda quer ter filho, ainda quer se casar com outra mulher depois disso? Jamais. Chega. Já aprendeu, né? Knut, cara, assim que eu puder, cara, eu vou marcar uma cirurgia de vasectomia e recomendo que qualquer beta que não queira ter filhos, cara, façam isso. Se algum ponto da sua vida você deseja ter filho, tenha uma reserva ali congelada, cara, porque esperto, igual eu falo, até no fim dos tempos acontece com isso. Porque o Cristiano Ronaldo, por exemplo, vou pegar o exemplo dele. Ele foi esperto até ele casar com aquela mulher, né, que é a mãe dos gêmeos. Entendeu? Até ele se juntar com ela, porque todos os filhos dele são, os 3 primeiros, né, são filhos de barriga de aluguel, né? Uhum. Então, assim, ele é o pai e ele arca com o caso, né, com os filhos. As mães não têm contato com os filhos, é só o material biológico delas que tá ali, os filhos são dele, entendeu? Mas aí no final ele deu aquela betada ali e em algum momento, sei lá, né, cara, vai saber. Aquela mulher dele ali também pode separar dele e levar metade do patrimônio dele, né? Uhum. Teve o caso aí recente aí da separação do Jeff Bezos, né? A mulher nunca trabalhou na vida e vai levar quantos bilhões? Eu não sei. 100 bilhões. 100 bilhões. Mais Exato, bilhões. você tá entendendo? Então, assim, cara, eu igual falo, não tenha, cara. O certo é não casar e não se relacionar, cara. Isso aí, infelizmente, eu aprendi a duras penas. Não foi o suficiente ver o casamento dos meus pais definharem, dos meus avós definharem, entendeu? Eu tive que ver o meu na prática também definhar. Amigos, eu não estou falando pra vocês não se casarem. Não estou falando pra vocês não terem filhos. O que eu tô falando é o seguinte. Case com a mulher que tenha menos chance de dar problema. Tenha filhos na melhor situação, tá? Na verdade, eu falo o seguinte, escolha a mulher que você quer, entendeu? Porque aí se você se arrepender, a burrada foi feita por você. Você não, mas mesmo escolhendo certo, pode dar B.O., né? Não tem essa de escolha certa, porque é aquilo que eu falo, Knut. Ninguém tem estrela na testa e mulher é mestre em se fazer do que ela não é. É por isso que você tem que fazer a sua parte. Nós somos homens, a gente tem que se prevenir, tá bom? Exato. Então, jamais passa seu direito ao próximo, né? Borne Beta, muito obrigado por ter participado, né? Acho que a sua lição é uma lição importantíssima para todo mundo que está escutando a gente. Não traga a gente nesse mundo para sofrer. Não aumente o sofrimento na Terra, tá? Exatamente. Se tem outras pessoas, já tem muita gente fazendo isso. Você tem que diminuir... Não, você não tem que fazer nada, pra gente conversa, né? Mas eu prefiro que você não diminua esse sofrimento, porque pode acabar com a sua vida, a vida de uma mulher irresponsável e a vida de uma pessoa inocente. Exatamente, Knut. Exatamente. Fala, Rio. A Rio!